Olá, galerinha. Nosso assunto de hoje é números reais na reta numérica, tá certo? Então vamos falar um pouco aqui sobre números reais. Se unirmos o conjunto dos números racionais, no qual estão contidos o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais, com o conjunto dos números irracionais, obtemos o conjunto dos números reais, tá? Que indicamos pela letra R, tá? Então aqui temos o conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, são todos os números inteiros positivos, tá? Infinito, tá? São todos os números inteiros positivos. Então, temos o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros são todos os números negativos e todos os números positivos, tá certo? São todos os números inteiros negativos e todos os números inteiros positivos. Então temos aqui um diagrama que temos o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e dos irracionais, e todos eles estão dentro do conjunto dos números reais, tá? Sendo que o conjunto do número naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, está contido no conjunto dos números inteiros. E o dos naturais e o inteiro estão contidos nos números racionais. O irracional, ele está separado, ele não está contido nenhum desses conjuntos. E nem eles estão contidos nos números irracionais. Mas todos eles estão contidos nos números reais. Todos eles pertencem ao conjunto dos números reais. Vamos localizar os números reais na reta numérica. Os números naturais, os inteiros negativos e os racionais não inteiros, tem cada um ponto correspondente na reta numérica. E os números irracionais? Os números irracionais também têm o ponto correspondente na reta numérica. Aqui temos uma reta numérica. Aqui tem os números os naturais. 1, 2, 3, 4 são os números naturais. E aqui, menos 1, menos 2 são os números inteiros. Os negativos e os positivos, tá? E aqui temos o número irracional, o raiz de 2. Raiz de 2 é o número irracional. Raiz de 2 é igual a 1,41, 42, 13 e assim por diante. Infinito. Ele é uma dízima, é um número decimal infinito. E o ponto dele é aqui, ele não deu 1,5. Ele 1,5 fica aqui. Então ele fica entre 1 e 1,5. Raiz de 2, tá? Ponto dele aqui. Temos aqui outro ponto, o 2,6. O 2,6, o 3,6. O 3,6 ele fica entre o 3,5 e o 4. Aqui seria 3,6, 3,7, 3,8, 3,9 e 4. Correto? Aqui, ó, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Tá? Então, aqui tem o outro, o 2, menos 2 sobre 3. Menos 2 sobre 3, ponto dele, ele é menor que o menos 1, menos meio, no caso, menos meio. Aqui seria tá? O menos meio é 0,5, aqui 0,7,
4, menos 0,4, menos 0,3, menos 0,2, menos 0,1 e 0, tá? Aqui seria o menos 0,7, 0,8, menos 0,9 e menos 1, tá? Então, o menos 2 sobre 3, menos 2 sobre 3 é igual a 0,66666 e assim sucessivamente. Aqui é uma dízima periódica, tá? Ele é um número racional, correto? Ele é um número racional, tá? Então aqui são os pontos de cada um dos números naturais, inteiros negativos, os irracionais não inteiros e os racionais, tá certo? Então, todo número real tem um único ponto correspondente na reta numérica, tá? E todo ponto da reta numérica corresponde a um único número real. Então, temos a seguinte situação. A professora de Jean pediu que a turma localizasse os pontos que representam os números 3 sobre 2 e raiz de 5 em uma reta numérica. Jean traçou uma reta numérica com algumas marcações, conforme podemos observar abaixo, e localizou a fração 3 sobre 2, sem dificuldade, tá? Então, o que foi que ele fez? Temos uma reta numérica, temos aqui os números, apenas os números naturais, tá? Ele colocou aqui 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele localizou a reta numérica nesse ponto, entre 1 e 2, tá? Porque 3 dividido, 3 sobre 2 é 3 dividido por 2, 3 dividido por 2, 3 dividido por 2 dá 1, uma vez 1, 2, para 3, 1, abaixo o 0, 10 dividido por 2 dá 5, e aqui é uma vírgula, 5 vezes 2, 10, para 10 nada, tá? Então, 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1 e meio, então aqui é mesma coisa que 1,5, correto? Então, ficou entre o 1 e o 2. Então, vamos localizar o raiz de 5 nessa reta numérica, tá? Então, o raiz de 5, ele fica entre raiz de 4 e raiz de 9. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Então, raiz de 5 é uma raiz quadrada não exata, tá? Ela não tem um número exato, ela tem um número aproximado, tá? Ela não tem uma raiz exata. Então, o raiz de 5, raiz quadrada de 5 é 2,23, 60, 67 e assim por diante, infinito. É um número irracional, tá? Porque ele é um número decimal não periódico, tá certo? Então, ele fica aqui, raiz de 5. Correto? Então, ele é 2,23, arredondando esse número, ele fica 2,24. Tá? Então, só uma casa decimal e fica 2,2.
Então ele fica por aqui mais ou menos. Tá? Por aqui a posição dele. 2,2. Correto? Então é a mesma coisa que é o raiz de 5. Tá? 2,2 é o raiz de 5. Vamos fazer outros exemplos aqui de números reais na reta numérica. Tá? Vamos localizar esses números na reta numérica. A letra A, 2 sobre 4. 2 quartos. Tá? Então, 2 sobre 4, divide 2 por 4. 2 por 4 não pode, abaixo do zero, põe a vírgula, acrescenta o zero aqui do lado do 2. Fica 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20 para 20, 0. Tá? Então aí deu 0,5. Um caso meio. É a mesma coisa que você simplificar. 2 por 4 simplifica, divide por 2. É igual 2 por 2, 1, 4 por 2, 2. Tá? Meio. Então o meio, ele está localizado em que ponto? Aqui, 0, entre o 0 e o 1. Ele está bem no meio. Tá? Então, o 4 sobre 2, o 2 sobre 4, o 2 sobre 4 está no meio, entre o 0 e o 1. Correto? Agora vamos para a letra B. A letra B, menos 1 sobre 5. Tá? Menos 1 sobre 5. Aqui vamos fazer essa divisão. 1 dividido por 5. Não pode. Baixa o zero. Põe a vírgula, acrescenta o zero do lado do 1. Fica 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, 0. Então fica menos, o resultado é menos 0,2. Então, o 0,2 ele fica entre 1 e o 0. Menos 1 e o 0. Que aqui, olha, fica menos 1, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3. Deixa eu melhorar isso aqui. Menos 1, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5. Fica bem aqui no meio, tá? Aí fica o menos 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e menos 1. Tá certo? Então, o menos 0,2 fica aqui. Menos 1 sobre 5. Tá? Então a letra B, a localização dele, o ponto fica entre o 1, menos 1 e o 0. Agora vamos para a letra C. O raiz de 17. Raiz quadrada de 17 é igual a 4,1, 2, 3, 1, 0, 5, 6 e assim por diante. É uma raiz quadrada não exata. Ele é um número irracional. Tá? Como eu achei esse valor? Fazer aqui de forma arredondada. Por exemplo, raiz quadrada de 17
ele fica entre raiz quadrada de 16 e de 25, tá? Fica entre os dois, entre raiz quadrada de 16 e de 25. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 25 é 5, tá? Então, falta só um número para 17, então fica aqui, vamos fazer essa multiplicação, 4,1, porque 4 é raiz quadrada de 16, então vamos fazer 4,1 vezes 4,1, que é igual 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16, tá? Então, somando isso aqui, fazer aqui do lado, dá 1, 4 mais 4, 8, abaixo 6 e 1, e abaixo 1, andou 2 casas, tá? 1, 2, então fica 4, 16,81, aproximou de 17, tá? 17, então é uma aproximação, não é o número exato. Então a raiz quadrada de 17, ela não é uma raiz quadrada exata, tá? Por isso que nunca vai dar 17. Se você fizer por 4,2, vai dar um número maior que 17, tá certo? Então a raiz quadrada de 17 é maior que a raiz quadrada de 16 e menor que 25. Então, o ponto dela fica entre o 4 e o 5, fica entre a raiz quadrada de 16 e do 25, entre 4 e o 5. Então, fica por aqui, tá? Raiz quadrada de 17, tá certo? Que aqui fica 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5. Vou aumentar mais isso aqui. Aqui fica 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5. Tá? Aqui fica 4,6, 4,7, 4,8, 4,9 e 5. Aqui temos também a letra D, raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 é 2,6457513, tá? Então, arredondando para uma casa decimal apenas, fica 2,6. Então, 2,6 fica entre o 2 e o 3, tá? Então, aqui fica 2,5. Então, 2,6 fica bem por aqui, tá certo? Então, raiz quadrada de 17, tá? A outra, letra E, raiz quadrada de 13. Então, raiz quadrada de 13, arredondando apenas para uma casa decimal, fica 3,6. Tá? Então, aqui 3,6 fica entre o 3,4, o 3 e o 4, aliás, 3 e o 4. Então, aqui é o 3,5 e o 3,6 fica por aqui, correto? Então, raiz quadrada de 13. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.